Mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui nessa segunda-feira, para a gente continuar a nossa leitura das Escrituras, que a gente vem fazendo aí já há um longo tempo. E hoje nós estaremos começando, né, as cartas conhecidas como cartas pastorais, né? Vamos começar pela primeira Timóteo hoje. Depois nós temos a segunda Timóteo, a carta a Tito também. São mencionadas e tidas como cartas pastorais. Bom, algumas informações, né, relevantes acerca desta carta, acerca dos seus personagens, acerca da sua data de composição, acerca da pessoa, né, a quem ela é dirigida. Então, vamos tocar aí em alguns pontos. Primeiro, a gente precisa mencionar a cidade de Éfeso, porque a carta é endereçada a Timóteo, que na ocasião é pastor na cidade de Éfeso, né? A cidade é mencionada aí no verso 3 do capítulo 1, o Paulo lembrando Timóteo, né? Conforme te pedi quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Então, essa cidade tem uma grande importância, né? O Paulo passou por ela quando ele estava encerrando a sua segunda viagem missionária. Ele não quis ficar lá nessa ocasião, embora foi solicitado que ele ficasse, mas ele preferiu encerrar a segunda viagem missionária, mas na terceira viagem ele passou pela cidade e ele dedicou, né, boa parte do período que durou essa terceira viagem, ele se deteve na cidade de Éfeso. Ele teve ali um ministério muito ah, importante, porque aconteceram algumas conversões que ele compartilha de grande peso. Ele não só nasce a igreja na cidade de Éfeso, mas também nasce um seminário teológico, né? Uma escola de teologia que ele dirige e de onde eu já fiz menção a isso, né? De onde várias pessoas de cidades vizinhas, como Colossos e outras cidades vizinhas, que receberam, ouviram o evangelho ali em Éfeso e dali saíram, levando o evangelho e estabelecendo igrejas em lugares onde o apóstolo não tinha estado antes, né? Então, é um polo muito importante para o avanço do evangelho à cidade de Éfeso. O Paulo está escrevendo a Timóteo e ele faz menção aí que ele deixou Timóteo em Éfeso quando ele estava partindo para Macedônia. E aqui, né, entra uma questão da autoria da carta a Timóteo. Essa partida para Macedônia não é identificada nos relatos de Atos, né? Não conseguimos encaixar uma ida do Paulo para a Macedônia dentro do itinerário ali que a gente tem das 3 viagens missionárias do Paulo. Então, esta é uma das questões que são colocadas por aqueles que não aceitam, né, a autoria paulina. A questão aqui é que essa partida do Paulo para a Macedônia, que ele menciona quando ele escreve a carta, né, a Tessalônica. Tessalônica é uma das cidades da Macedônia, Filipos, né, outra cidade importante da Macedônia. O Paulo faz menção várias vezes de planos que ele teve de ir para a Macedônia e que ele teria sido impedido. E
manifestava ele, então, o seu desejo de ir para a Macedônia. Mas isso acabou não acontecendo. O itinerário do Paulo, mais ou menos aí, né, depois ali do capítulo 16, quando ele entra na Macedônia, e ele estabelece a igreja na cidade de Filipos, ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica. De Tessalônica, ele vai para Bereia. De Bereia, ele vai para Atenas, no capítulo 17. E de Atenas, ele vai para Corinto, no capítulo 18. Então, de Corinto, a gente já vai vê-lo chegando na cidade de Éfeso. Então, não há aí nesse itinerário uma ida do Paulo para a Macedônia. Então, essa ida do Paulo para a Macedônia deve ser localizada após a libertação dele da primeira prisão em Roma. Então, o Paulo ficou preso em Roma entre os anos 60 e 62. Dessa prisão em Roma, ele é liberto, ele retoma a sua jornada missionária. É possível que nesse intervalo entre a primeira prisão e a segunda prisão, é provável que o Paulo tenha chegado na Espanha, que era um plano dele quando ele escreveu a sua carta aos Romanos. Ele disse que a pretensão dele de chegar até Roma era para conhecer os irmãos ali, obter fruto entre os irmãos, mas havia necessidade de que Roma o encaminhasse, patrocinasse a ida dele até a Espanha. Então, isso estava nos planos dele. Como Paulo chegou a Roma preso, então, ele não pôde seguir viagem para a Espanha. Mas como a sua prisão termina em 62, é muito provável que o Paulo tenha ido para a Espanha. Mas é provável também que, nesse intervalo, o Paulo tenha visitado igrejas fundadas por ele na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então, nesse sentido, é provável que o Paulo tenha chegado à Macedônia, tenha visitado os filipenses, tenha visitado os tessalonicenses. Nesta ida dele para a Macedônia, ele então deixa o Timóteo responsável pela igreja em Éfeso. Então, a data da composição de 1 Timóteo deve ser localizada aí por volta de 62 a 64, aproximadamente. Então, nesse período aí, entre a primeira e a segunda prisão em Roma. Então, essa deve ser a data, né? Nesse período aí, o Paulo ele vai voltar para Roma, logo no finzinho desse período, ele volta para a cidade de Roma, mas parece que, chegando na cidade de Roma, ele é preso inesperadamente. Vocês devem se recordar, né, que houve lá o incêndio em Roma. Nero culpou, né, responsabilizou os cristãos e iniciou ali, então, uma grande perseguição contra os cristãos. E é nesse contexto que o Paulo chega em Roma. Então, ali ele é preso, e nesta segunda prisão, de onde ele escreve a última carta dele, que é a segunda Timóteo, que nós vamos ver, dessa prisão, e pelo conteúdo da segunda carta que ele escreve a Timóteo, diferente desta aqui de primeira, o Paulo entende que ele não vai sair dessa prisão, que o fim dele chegou e que o decreto imperial vai ser cumprido sobre ele, ou seja, ele vai ser martirizado. Tanto que ele pede para o Timóteo vir até Roma para visitá-lo antes do inverno, ou seja, antes daquele momento previsto para a sua execução já sabida naquele Pastor, momento.
Então, Sim, ele foi preso naquele episódio em que Nero, que teve aquele incêndio todo, Paulo estava lá sim. e foi preso por isso? Então, E foi foi a nesse última período. prisão? Isso. Foi Ah, nesse período que ele encerra essa segunda, vamos colocar esse segundo período de atividade missionária, né? Segundo, porque ele foi interrompido com a primeira prisão, né? 60 a 62, ele é liberto, ele tem então um segundo período, e ali por volta de 65, ele chega a Roma outra vez, mas ele é inesperadamente preso em Roma. E dessa prisão ele é martirizado. Então, a data aí para 1 Timóteo fica ali entre 64, 63, 65. Né? 63 a 65 aí é um prazo um pouco mais amplo. Acerca do destinatário, né, desta carta, que é o Timóteo, a gente tem bastante informação. Né? O Timóteo é da cidade de Listra. A Listra é uma daquelas cidades que o Paulo visitou ainda na sua primeira viagem missionária. Então, ele pregou o evangelho em várias cidades ali da região frígio-gálata, e entre elas, ele passou ali por Listra, evangelizou ali, depois ele encerrou a sua viagem, sua primeira viagem missionária, voltando por esse mesmo caminho, confirmando os irmãos e estabelecendo presbíteros, né, estabelecendo liderança para essas igrejas. Depois, ele planeja a segunda viagem missionária, que é quando ele se desentende com o Barnabé. O Barnabé, então, segue numa direção com João Marcos, o Paulo segue com Silas. E eles passam por essa região, eles passam por Listra. Quando eles chegam em Listra, o Paulo ouve falar de um jovem, né? O Paulo tinha evangelizado a mãe desse jovem, né? A Eunice, a avó, né? A Lloyd, na sua primeira viagem. E esse moço tinha também se convertido naquele período. No intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária, esse Timóteo, ele progrediu muito na fé, de tal modo que pessoas davam testemunho dele, não só em Listra, mas nas cidades circunvizinhas também. Ele estava muito bem falado ali. E o Paulo ficou muito impressionado com ele, tanto impressionado que o levou com ele. Então, o Timóteo integra aí a equipe missionária do Paulo nessa segunda viagem. E ele vai, então, acompanhar o Paulo, e aí ele passa a ser um substituto de João Marcos, né? Ele passa a acompanhar o Paulo, tanto na primeira quanto na terceira viagem missionária. O Paulo menciona o João Marcos, menciona o Timóteo várias vezes nas suas cartas, e sempre fazendo boa recomendação dele, e sempre fazendo comentários muito afetuosos com relação ao Timóteo. O Paulo destaca o progresso do Timóteo, destaca o caráter do Timóteo. Há uma semelhança muito grande entre o estado psicológico do Timóteo e o estado do Paulo. Eles têm ainda uma certa identificação, porque o Timóteo parece ter alguns problemas de saúde, especialmente relacionado ao estômago, desde a infância, e o Paulo também, né, foi frequentemente fragilizado em função de algumas enfermidades, né? Uma delas ele menciona fazendo referência a como ele chegou, por exemplo, na região frígio-gálata, lá quando ele estabeleceu as igrejas na Galácia, e ele faz uma menção, parece se referindo a uma enfermidade nas vistas. O Paulo menciona uma outra enfermidade que ele chama de espinho na carne, lá no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Então,
o Paulo tem uma certa identidade aí com o Timóteo nesse sentido. No estado psicológico, os dois também têm alguma identificação. O Timóteo é tímido, o Paulo também parece ser uma pessoa tímida. Os coríntios, né, os superapóstolos lá de Corinto, desafiavam o Paulo, diziam para ele que, por carta você é muito forte, mas a sua presença física é muito fraca. Então, o Paulo até dizia, olha, mas quando eu for ter com vocês outra vez, talvez eu não seja tão fraco assim, talvez eu não me mostre tão fraco assim, talvez eu me mostre mais ousado. Então, parece que a condição psicológica do Paulo tem uma certa identificação, uma certa identidade também com o aspecto psicológico de Timóteo. De modo que os dois aí criam aí um laço, né, de amizade muito profundo. Tanto é que quando o Paulo vai encerrar a sua carreira, quando o Paulo entende, né, que o tempo dele tinha chegado ao fim, e isso a gente vê na segunda carta que ele escreve ao Timóteo, ele manda que o Timóteo venha com ele e venha ter com ele em Roma, né? E qual é o propósito disso? O Paulo está se assemelhando muito ao próprio Moisés, né, que quando chega no fim da sua vida, passa o bastão para Josué. Ele está seguindo o mesmo caminho do próprio Senhor Jesus, que quando, depois da ressurreição, ele chama os seus discípulos e antes de deixar este mundo, ele passa o cajado para os seus discípulos, e agora, no fim da vida do Paulo, dentre tantos colaboradores que ele teve, dentre tantas pessoas que fizeram parte de suas equipes missionárias, parece que o eleito aí para ele passar o bastão é o Timóteo, razão porque ele manda o Timóteo se encontrar com ele com urgência em Roma, prevendo que a sua morte é iminente. Então, este é o Timóteo. O Paulo diz aí, né, que havia deixado Timóteo lá em Éfeso para pastorear a igreja, para cuidar da igreja ali, né? Então, sendo que Éfeso é um polo importante, né, de divulgação do evangelho pregado por Paulo, então, deixar Timóteo ali podemos entender ser assim o Timóteo, a pessoa numa escala aí de relevância, o Timóteo estar aí num primeiro lugar, né, em termos de relevância entre os colaboradores que o Paulo tem, né? Então, essa é a história então do Timóteo. Então, já falamos aí da cidade, já falamos aí da data, já falamos aí do destinatário. Esta carta, né, ela recebe o título de carta pastoral para diferenciar das outras cartas de Paulo, né? Você sabe que todas as cartas de Paulo, com exceção de Filemon, são dirigidas a igrejas. E essas três cartas, né, Timóteo, Tito e Filemon, são direcionadas a pessoas. E neste caso aqui, de Timóteo e Tito, essas cartas recebem o título de cartas pastorais porque elas são dirigidas a pastores de igreja. Elas já foram consideradas, né, tratados pastorais, né, tratados de teologia pastoral, que é um exagero. Aqui na carta de Timóteo e Tito, nós não temos um tratado de teologia pastoral. O que nós temos são questões pastorais, mas essas questões foram tratadas à medida que elas foram percebidas na pessoa desses dois pastores e nas dificuldades que esses pastores enfrentavam
no dia a dia ali com o seu ministério, mas está muito longe, as questões pastorais são muito mais abrangentes do que os temas, os tópicos tratados aqui nessas cartas. Epístolas pastorais, ou cartas pastorais, é um título recente aplicado a essas cartas. Ela é aqui do século XVIII, né? 1705, 1725, são duas ocasiões em que escritores fazem menção a essas cartas, chamando-as de pastorais, embora Tomás de Aquino já tenha feito referência delas, né, lá por volta do século XII, XIII, dizendo que, não chamando-as diretamente de cartas pastorais, mas chamando essas cartas de tendo conteúdos pastorais, mas de epístolas pastorais mesmo. A referência que nós temos é aqui do século XVIII, mais próximo de nós. Pois bem, eu acho que a gente pode entrar agora na carta propriamente dita, e aí eu vou trabalhando aí a estrutura da carta, à medida que vou já desenvolvendo essa estrutura. Então, vamos começar aí pelo capítulo 1º, no capítulo 1º, pela saudação, a apresentação do Paulo, que é padrão nas suas cartas, né? Ele faz a sua apresentação e também faz a apresentação do destinatário. E ele se apresenta aí nessa carta como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, essa é a primeira afirmação que o Paulo faz de si mesmo. Várias vezes o Paulo se apresenta, né, dessa forma, como apóstolo, só em Filipenses, né, que ele não se apresenta assim, ele se apresenta como servo de Cristo. Mas quando Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, ele quer dizer com isso que aquilo que ele vai dizer tem autoridade apostólica. Isso significa também que, como apóstolo de Cristo, o que ele vai falar é, na verdade, Cristo falando por meio dele. E eu acho que é importante o Timóteo ouvir isso do próprio Paulo, porque eles têm uma relação de companheirismo, de amizade muito grande, e aqui talvez o Paulo queira dizer para ele que, olha, eu vou falar com você não como companheiro, mas vou falar com você como apóstolo. Então, o que eu vou falar não tem a ver nada com relação de bons conselhos de um amigo, de um companheiro para o outro, mas isso aqui é a palavra de Deus para você. Então, mais ou menos isso a razão por que o Paulo se apresenta como apóstolo aí para o Timóteo, né? Apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A segunda forma como Paulo vai se apresentar aí ao Timóteo é como pai, porque quando ele vai se referir ao seu destinatário, ele vai falar aí no verso 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A expressão meu verdadeiro filho significa filho de sangue. Então, Paulo está dizendo aqui que ele verdadeiramente adotou o Timóteo como seu filho. Então, verdadeiro filho significa filho legítimo. E ele faz questão, né, de colocar isso para o Timóteo, porque aí também tem, ao lado de apóstolo de Cristo Jesus, tem também essa autoridade paterna, né? Esse vínculo paterno. Então, essas duas afirmações do Paulo na sua apresentação deve comunicar já de antemão para o Timóteo a seriedade daquilo que ele vai receber aí do apóstolo por escrito. O Paulo, nessa sua apresentação, ele já começa, né, a trabalhar com o Timóteo,
porque o Paulo fala aí, né, do seu apostolado, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E esperança é algo que o Timóteo está precisando muito. O Paulo vai trabalhar muito com o Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta, esse aspecto mais psicológico do Timóteo, porque parece que o Timóteo é atacado aí por crises, né, de desânimo. Parece que o Timóteo sofre aí com alguma questão relacionada à autoestima, né, a visão que ele tem de si mesmo, até um aspecto assim de lidar com questões ligadas ao sentimento de inferioridade, né? E o conteúdo da carta do Paulo a ele vai destacar muito palavras de encorajamento, de ânimo, né? Para ele se animar, além do Paulo compartilhar com ele também algumas práticas que ele deveria manter na sua agenda, na sua conduta diária, que também o tornaria forte, né? Também patrocinaria o seu progresso e o tornaria cada vez mais capaz, não apenas como crente, mas principalmente como pastor de igreja. Então, essa questão da esperança, aí o Paulo já está antecipando para ele que vai ser um dos grandes temas que ele vai abordar nesta carta. Ele, então, fala a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma maneira como Paulo frequentemente inicia as suas cartas. O verso 3, então, introduz-nos acerca da localidade e da funcionalidade do Timóteo. Então, Paulo disse, né, conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanecesse em Éfeso. Então, nós temos aí aonde que esse destinatário está, ele está em Éfeso, e ele tem ali em Éfeso função pastoral, porque o Paulo deixou ele em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina. Então, as igrejas daquela época, de Éfeso não está longe disso, elas lidavam com constantes controvérsias, né? O apóstolo passava pelas cidades, estabelecia ali os primeiros convertidos já como igreja, e ele seguia. E Paulo não era o único pregador itinerante, né? Além de outros apóstolos, além de outros enviados, pregadores do evangelho, tinham aqueles que também se sentiam chamados por Deus para pregar o evangelho, mas pregavam um evangelho não puro, não, pregavam uma salvação em Cristo, mas diluída no meio de filosofias, no meio aqui, como ele vai dizer, de discussões em torno de genealogias, pessoas que queriam se apresentar como doutores da lei e etc., e que acabavam com isso, corrompendo o evangelho e influenciando negativamente o crescimento desses crentes novos na fé. Então, as primeiras igrejas lidaram muito com essa questão. E quando o Paulo tinha oportunidade de ter alguém e de poder deixar esse alguém na frente de uma igreja para trabalhar a sua liderança, para trabalhar a sua estrutura e a sua fundamentação no evangelho, então ele fazia. Ele deixa o Timóteo aqui em Éfeso e deixa o Tito em Creta, né? Talvez outros companheiros de viagem do apóstolo Paulo tenham sido deixados em outras comunidades, em outras cidades com a mesma função pastoral. Ok? Bom, vamos lá, Rafael, você levantou a mão aí.
Você tinha falado lá no início, né, que é o mesmo Paulo, só que Paulo ele inicia em Tessalonicenses como apóstolo de Cristo, em Uhum, Filipenses servo de Cristo. uhum. Em Filipenses ele não tinha essa mesma visão apostólica que ele teve em Tessalonicenses, ou só não foi descrito na Bíblia? Não, é a mesma função. A questão aí diz respeito a propósitos, né? Ali ele se apresenta como servo, porque um dos trabalhos que o Paulo vai ter ali na carta aos Filipenses, e a gente já viu isso quando passamos por ela, é a mentalidade do evangelho, né? Trabalhado no capítulo 2 daquela carta, quando ele diz que a mentalidade do evangelho, seguindo ali a mentalidade do próprio Cristo, né, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e obedeceu até a morte, morte de cruz, ou seja, essa mentalidade do evangelho é a mentalidade do serviço. Por isso que, para tratar dessa questão, ele mesmo abre mão de se apresentar como apóstolo e se apresenta como servo de Cristo. Mas não deixa de ser apóstolo, obviamente. Entendido. Obrigado. Tá bom? Bom, aí então, no verso 4, vai começar propriamente o assunto do capítulo 1. E aí o Paulo, então, depois de ter falado que a missão do Timóteo, a razão por que o Paulo deixou ele ali em Éfeso, é para ele advertir alguns de que não ensine outra doutrina, ele continua no verso 4 dizendo: nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Então, vejam, o que está acontecendo aí? Essas expressões fábulas ou genealogias intermináveis, fábulas e genealogias, é a forma do Paulo se referir a pessoas que vivem debatendo pingos e vírgulas da lei. Então, fábulas e genealogias intermináveis são discussões, são comentários em torno da lei. E se a gente pensar que a lei, né, tão clara como ela é, né, fazendo referência aos 10 mandamentos, tão clara como ela é, e ela suscitar debates, discussões intermináveis, então o que a gente pode deduzir de fábulas e genealogias intermináveis? Nós podemos deduzir que essas pessoas que estavam ali tentando influenciar a igreja, os crentes da igreja de Éfeso, são pessoas que estão procurando uma interpretação alegórica da lei. O que é uma interpretação alegórica da lei? A alegoria, uma interpretação alegórica, é quando procuro, ah, eu procuro verdades por detrás das palavras. Eu procuro, destacar ensinos que eu deduzo estarem escondidos no texto. Ou seja, eu não tenho isso evidente no texto. Então eu vou fazer uma interpretação de uma palavra, ou eu vou fazer interpretação de um símbolo ou de um objeto que aparece no texto e vou dar a ele uma interpretação alegórica. Eu ouvi, né, só para exemplificar isso, eu ouvi um sermão há alguns domingos atrás. O pregador, ele anunciou que pregaria o seu sermão no livro de Números, quando o
o Moisés envia os espias para espiar a terra e trazer notícias de lá. Ele anunciou a leitura do seu texto num versículo que começava depois de uma vírgula. Então, ele cortou o texto no lugar errado. Ele leu o texto e ele destacou do texto, ele destacou do texto uma palavra, um substantivo, que era o fruto daquela terra. E ele, então, deu ao seu sermão o título Frutos de Canaã. Ou seja, frutos que nós agora, que somos, né, povo de Deus, em Canaã, devemos produzir. Bom, destacado do texto o substantivo frutos, ele, então, afirmou que em Canaã existiam 7 frutos, que não são mencionados no texto e em lugar nenhum da Bíblia. A partir dos 7 frutos que ele mencionou, ele procurou fazer uma interpretação do que significava esse fruto na vida do crente. E este foi o sermão que ele pregou. Então, isso é uma alegoria. Porque ele tem uma narrativa histórica, uma narrativa literal, que ele ignorou completamente. Ele destacou de um texto inteiro que ele deu, ele destacou uma palavra. Desta palavra, ele a dividiu em 7 frutos que não aparecem em nenhum lugar. E desses frutos imaginários, ele procurou um significado alegórico para identificar esse significado alegórico a uma característica que os crentes devem apresentar como fruto diante de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível, né? Não é só horrível. É horrível do ponto de vista homilético. É horrível do ponto de vista estilístico. Mas é terrível do ponto de vista teológico. E essas coisas passam por sermão evangélico nos púlpitos da igreja. Então, o que é genealogias e fábulas, fábulas ou genealogias intermináveis, em torno da lei? São essas coisas, né, que a gente, ao invés de nós nos deixarmos ler pelo texto, nós lemos o texto e colocamos no texto coisas que estão na nossa cabeça. Significados que não aparecem ali. Significados que nós damos ao texto, mas que o texto nunca significou. Ô, pastor, Sim. só uma dúvida, um questionamento. São os falsos profetas, então, esses pseudos? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu penso que hoje muitas pessoas fazem assim por um completo despreparo. Não são falsos, são crentes genuínos. É óbvio que tem aqueles que descaradamente fazem isso com outros propósitos. Mas a maioria, e aí encaixa-se esse pregador que eu faço menção, a maioria são crentes genuínos. São gente vocacionadas. São gente que querem sinceramente servir a Deus. São gente que amam a Igreja de Cristo. São gente que querem ajudar a Igreja de Cristo a crescer, a progredir, a ser firmada na fé. Só que estão utilizando as ferramentas erradas. E aí, isso mostra para nós o quanto nós
estamos distanciados hoje do Evangelho e da teologia bíblica, né? E isso, como eu já afirmo aqui muitas vezes no decorrer dos nossos encontros, eu tenho para mim que a fraqueza da igreja dos nossos dias é proporcional à distância que nós estamos do Evangelho. Porque se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, se o Evangelho é o poder para nos arrancar dos domínios das trevas e nos transportar para o reino do Filho amado de Deus, se nós estamos próximos desse Evangelho, se nós estamos antenados com esse Evangelho, nós não deveríamos experimentar tamanha fraqueza, especialmente nos nossos dias, quando hoje, de modo específico, até ânimo para ir até a igreja cultuar o Senhor, muitos crentes não estão tendo. E muitos que estão indo arrastados. Estão indo por um senso de obrigação, de dever. Então, o enfraquecimento da igreja, experimentado de modo muito especial, a olhos vistos, né, por todas as congregações que a gente tem notícia, para mim, é proporcional ao distanciamento que nós estamos do Evangelho. E aí a necessidade de a gente revisitar o Evangelho como Igreja de Cristo. O Paulo está preocupado com isso, porque essas coisas aqui, se elas não tivessem efeito nenhum, vamos supor que um pregador sobe lá e se envolve com fábulas e genealogias intermináveis, mas depois o Timóteo sobe lá e prega o verdadeiro evangelho, e aí um é veneno, o outro é antídoto, e está tudo certo. Mas não é assim que funciona. As pessoas têm uma tendência muito grande de ser seduzidas pelo falso. Alguém, no dia seguinte àquele sermão, colocou nos seus contatos de WhatsApp a seguinte mensagem: vamos produzir o fruto da romã, da maçã, e assim por diante, citando os 7 frutos mencionados no sermão de domingo. Veja como nós somos facilmente seduzidos pelo que é falso. Essas coisas, genealogias intermináveis, esses segredos escondidos por detrás do texto, que um iluminado consegue resgatar, isso faz a cabeça da galera. E isso soa novo, isso soa algo extremamente atraente, e as pessoas correm atrás. Por isso que aqui o Paulo, que poderia dizer ao Timóteo, tem um pessoal aí na igreja que vive envolvido com essas genealogias aí, etc. Mas não se preocupa com eles, não. Quando você for ao púlpito, você prega o evangelho que você aprendeu e está tudo certo. O evangelho, as pessoas vão preferir ouvir o evangelho a ouvir essas genealogias intermináveis. Não é verdade. Essas genealogias e fábulas intermináveis exercem um poder persuasivo que desperta o interesse das pessoas mais do que o interesse que elas têm
no Evangelho de Cristo. Por isso que o Paulo disse que deixou Timóteo lá, para que você advirta alguns de que não ensinem. Ou seja, eles não podem ensinar isso aí na igreja. Você não pode, Timóteo, deixar que eles ensinem isso na igreja. Nem que eles se ocupem com fábulas e genealogias intermináveis. Por quê? Porque elas produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Veja, o Evangelho promove a fé. O Evangelho de Cristo fundamenta a fé. Se necessário, o Evangelho de Cristo desperta a fé. Mas as fábulas e as genealogias intermináveis não favorecem esse propósito. Elas são contra, elas fazem o oposto a esse propósito de Deus, que é fundamentar a fé dos crentes. Por isso que elas precisam ser observadas e elas precisam ser silenciadas no meio da Igreja de Cristo. O Paulo, entretanto, diz para o Timóteo que isso deve ser feito num espírito de amor. Ele diz aí, esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, quais são as bases que o Timóteo vai ter debaixo dos seus pés que o impulsionarão a proibir que esses ensinem outra doutrina ou que se ocupem com fábulas e genealogias intermináveis? A base para ele precisa ser o coração puro, a boa consciência de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, precisa partir de uma convicção profunda, bem fundamentada na fé de Timóteo, e tem que proceder, tem que ter como objetivo o amor. O amor, primeiramente, a Deus, né? E derivado do amor a Deus, às pessoas. No caso de haver conflito entre o amor que eu devo a Deus e o amor que eu devo às pessoas, eu preciso priorizar o amor a Deus. Então, em outras palavras, se houver necessidade de excluir, se chegar a este ponto, a necessidade de disciplinar, então que se discipline. Mas, a princípio, o motivo é o amor. Alguns se desviaram dessas coisas. Por que o Timóteo deve corrigir essas pessoas, advertir essas pessoas, tendo como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia? Porque isso está fazendo mal para essas pessoas. O Paulo faz o Timóteo lembrar que alguns já se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum. Ou seja, esse negócio de discussões em torno de fábulas e genealogias intermináveis corrói a fé da igreja e corrói a fé daqueles que estão se alimentando disso também. O Paulo diz que alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Parece haver por detrás desta ocupação com fábulas e genealogias intermináveis um motivo
de ignorância. Ou seja, há uma ignorância, há um falso conhecimento. E ao invés de eu buscar a prova desse conhecimento, eu acabo me simpatizando com essas coisas. Essas coisas começam a me atrair. Eu começo a gostar de ficar envolvido com discussões em termos de fábulas e genealogias intermináveis. Mas, na verdade, isso revela a minha ignorância. O que essas pessoas precisam do Timóteo? Elas precisam de instrução. Elas precisam que o Timóteo dê a elas os fundamentos do Evangelho, para que elas, então, sejam firmadas nesses fundamentos e elas possam, então, ter, pelo menos como opção, elas possam ter como opção serem prendidas pelo Evangelho, ao invés de ficarem presas às genealogias e às fábulas e às genealogias intermináveis. O Paulo, no verso 8, já que ele mencionou aí que essas pessoas querem ser mestres da lei, ele vai entrar nas questões da lei. Ele vai mencionar a lei. Ele vai mencionar a lei no verso 8 com as seguintes palavras: sabemos, porém, que a lei é boa. O que ele tinha escrito lá no capítulo 7 de Romanos, né? Sabemos, porém, que a lei é boa desde que usada de forma legítima. Veja que interessante. Existe uma forma legítima de se usar a lei. Esse negócio que esses homens estavam fazendo em torno da lei, de fábulas, de genealogias intermináveis, era, na verdade, um uso da lei, mas não legítimo. Um uso não legítimo da lei. Assim como é a pregação bíblica. A pessoa pode pregar num texto bíblico, mas ela pode fazer um uso ilegítimo daquele texto bíblico, que é quando ela interpreta esse texto bíblico por padrões que o próprio texto não favorece. Quando ela acrescenta à sua pregação elementos que o texto não fornece. Então, ela não está pregando o texto. Ela está usando o texto para pregar, na verdade, o que ela quer. Esse é um modo ilegítimo de usar as escrituras na pregação e no ensino. Assim como esses homens aqui, eles têm a mesma lei e o Timóteo pode pregar com base na lei. Só que existe um modo legítimo de usar a lei e um modo ilegítimo. O Paulo vai, então, dizer que, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados. Ou seja, qual é o jeito legítimo de ver a lei? O jeito legítimo de ver a lei hoje, no contexto cristão, é vê-la como aquele aio que nos conduziu a Cristo. O que Paulo trabalha no capítulo 4 de Gálatas. O jeito legítimo de pregar a lei no contexto cristão é vê-la como um aio que nos levou a Cristo. E como é que isso aconteceu? A lei, tanto na primeira tábua quanto na segunda, tanto nos seus primeiros 4, que falam da nossa relação com Deus, quanto nos últimos 6, que falam da nossa relação com o próximo, a lei, ela vai revelar os nossos pecados. Ela vai ser um espelho
que vai revelar a nossa condição espiritual. Então, o Paulo diz aí que a lei não é para o justo. Ela não, se existe alguém justo, e esse alguém justo se olha na lei, ele não tem problema com a lei. A lei não condena o justo. Mas quando esse sujeito olha na lei como um espelho, e a lei espelha para ele a sua real condição, então a lei, e aí no seu sentido condenatório, a lei então é para, e aí ele vai colocar, né? É para transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios e profanos. Aqui o Paulo está fazendo um destaque aos primeiros 4 mandamentos da lei. Os primeiros 4 mandamentos da lei, então, se referem aí, né? Essa lei ela revela não o justo, mas ela revela os transgressores, insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos. Isto é o que nós somos na nossa relação com Deus. Depois o Paulo vai falar dos últimos 6 mandamentos, da segunda tábua. Então, quando nós nos olhamos para os últimos 6 mandamentos, essa lei espelha aquilo que nós somos. Ou seja, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos e para todo o que é contrário à sã doutrina. Então, esse é um espelhamento dos últimos 6 mandamentos. Veja que interessante. A lei, ela não está em conflito com o evangelho. A lei não está em conflito com a sã doutrina. Veja como ele termina. Ele diz que, além de todos esses pecados aí, em relação a Deus e em relação ao próximo, ele diz para todo o que é contrário à sã doutrina. Então, a lei não é contrária ao evangelho. A lei é contrária ao pecador em todas as suas manifestações. E ele diz que para tudo que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Então, veja, a lei está em harmonia com a sã doutrina, e a sã doutrina está em harmonia com o evangelho. O único ponto fora da curva aí é a nossa condição pecaminosa. E que aqui o evangelho vai se distinguir em termos funcionais da lei. Porque enquanto a lei, quando ela espelha, quando ela revela aquilo que nós somos, ela só pode nos condenar, ela não pode nos justificar. Aí, então, vem o evangelho. E o que o evangelho vai fazer? Ele vai contra a lei? Não. Ele vai negar a lei? Não. Ele vai substituir a lei? Não. O evangelho cumpre a lei. E como é que o evangelho cumpre a lei? Cumpre exatamente punindo a todos nós. O evangelho cumpre a lei porque a justiça de Deus se manifesta sobre nós, contra nós. A justiça da lei de Deus, finalmente,
é despejada sobre nós, com uma única diferença. Não é o nós, eu e você, mas a justiça da lei é despejada sobre o nós presente em Cristo, o nós colocados em Cristo, o nós que estamos em Cristo. E Cristo recebe toda a punição, todo o peso, toda a justiça da lei de Deus, que pedia a nossa condenação, que pedia a nossa punição, que pedia a nossa morte. Por isso que o crente, ele é legitimamente justificado. Porque colocado em Cristo, ele participa da morte de Cristo, e a morte de Cristo foi o cumprimento da lei. A lei dizia, a alma que pecar, esta morrerá. O Paulo reproduz isso em Romanos 6:23, quando ele diz, o salário do pecado é a morte. E aí vem o Evangelho, que nos apresenta alguém que nos representa. Nós somos colocados nele, e nele vamos à cruz. E na cruz morremos. Na sepultura somos sepultados. E na ressurreição de Cristo somos ressuscitados como nova criação, como nova criatura. Não mais como pecadores condenados, porque a lei já foi cumprida. A lei já foi cumprida, a lei já foi paga, a lei já foi quitada. E agora nós somos, então, ressuscitados para andar em novidade de vida, ou seja, andar em comunhão com Deus, reconciliados com Deus, andar como filhos de Deus. Veja que, como Paulo termina o capítulo 3 lá de Romanos, quando ele pergunta, mas a fé é contrária à lei? A fé nega a lei? Não, a fé cumpre a lei. Quando Cristo cumpriu a lei por nós, e quando nós cremos em Cristo, então esta fé em Cristo cumpre a lei. Porque, na verdade, ao crer em Cristo, nós morremos. Acontece conosco exatamente o que a lei exige. A lei exige que morramos. Pela fé, então, nós morremos na morte de Cristo. Fomos sepultados no sepultamento de Cristo, mas fomos ressuscitados na ressurreição de Cristo. E agora nós somos novas pessoas. Nós somos uma nova criação. Nós somos uma nova humanidade. Antes nós estávamos em Adão, condenados. Agora nós estamos em Cristo, justificados. Então a lei se cumpre. E esse é o jeito legítimo de pregar a lei. Esse é o jeito legítimo de fazer uso da lei. Para usar aí a expressão com que Paulo termina o verso número 8. Então, depois de dizer isso, que a lei está de acordo com a sã doutrina, e a sã doutrina está em harmonia, está em acordo com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, o que o Paulo vai fazer? Ele vai apresentar o seu próprio testemunho de conversão. Veja só um exemplo prático de como fazer o uso legítimo da lei. O Paulo, então, vai começar aí dizendo para o Timóteo o seguinte: agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido, veja,
aquela quebra da lei ali, aquela lei que ele acabou de apresentar agora, que a lei é para a lei é para os transgressores, os insubordinados, os incrédulos, pecadores, ímpios, profanos. O Paulo agora vai se colocar na condição deles. O Paulo vai dizer: eu era assim. Eu era um blasfemo. Eu era um insubordinado. Então, ele vai contar aqui para nós que ele é exatamente como essas pessoas que ele mencionou aí ao falar da lei. Que a lei era para essas pessoas, ou seja, ela condenava essas pessoas. Ele era um condenado. Porque ele diz aí: apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, e aí vem a boa nova do Evangelho, ele, porém, me concedeu misericórdia. De que forma Deus concedeu misericórdia ao Paulo? Vamos seguir. Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Aqui não é uma desculpa que o Paulo está dando. Veja que ele está se definindo como incrédulo, exatamente como ele definiu aqueles lá para quem a lei é. Então, ele está se definindo como um autêntico pecador debaixo da condenação da lei. E a graça, veja, como é que Deus mostra misericórdia, seja para os transgressores insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para os homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falso juramento, e para todo o que é contrário à sã doutrina. Como é que Deus mostra misericórdia para essas pessoas? Porque a única saída diante da lei é ou Deus aplica a lei e nós morremos, ou ele usa de misericórdia. Mas como Deus vai usar de misericórdia sem negar a sua própria justiça? Como é que ele pode justificar pecadores condenados pela lei sem que ele mesmo incorra no ato de transgressão da própria lei? Mas ele quer ser misericordioso. Então, como é que Deus foi misericordioso para com Paulo? A graça do nosso Senhor transbordou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo vai resumir tudo isso agora nesse verso seguinte. E ele vai chamar a sã doutrina, ele vai chamar o evangelho de esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. E aí ele faz um resumo do evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, todos aqueles mencionados ali em cima, dos quais sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, sabe essa relação toda que eu expus para vocês aí em cima? Que a lei espelha essa condição e ela condena, vocês estão todos debaixo dessa condenação por serem quem vocês são. Então, eu sou como um de vocês. Aliás, eu sou o principal entre vocês. E o que eu quero dizer com isso? Paulo continua dizendo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se Deus, por meio de Cristo, foi capaz de salvar uma pessoa como eu, o principal dos pecadores, então ele pode salvar você também. Essa é a boa nova do Evangelho. Não há um só pecador, por pior que ele seja,
que o evangelho da graça de Deus, manifestado em Cristo, não possa salvar. Paulo diz: eu era o pior entre vocês. Eu sou o principal dentre os pecadores. E o evangelho da graça me salvou. Então, se o evangelho de Cristo pôde me salvar, então o evangelho de Cristo pode salvar qualquer pecador. Esta é a base do evangelho que o Paulo está dizendo para o Timóteo. Timóteo, ofereça essa base para eles. Não deixa eles ensinarem outra doutrina. Não deixe esse pessoal ficar aí se autoiludindo, pensando que eles são doutores da lei, porque, Timóteo, eles não sabem nada do que eles estão falando. Eles estão perdidos. Ofereça para eles, como antídoto desse veneno que está corroendo a vida deles, antes que eles se desviem de fato. Ofereça a eles este antídoto. Ofereça a eles a base, os fundamentos do Evangelho. E são esses fundamentos que o Paulo acabou de apresentar, concluindo com esse seu testemunho, quando ele diz que o Evangelho é tão poderoso que foi capaz de salvar ele. Se foi capaz de salvar ele, então há esperança para qualquer pecador. O Paulo, então, como sempre que o Paulo tem um arroubo teológico, né? Quando ele começa a falar de algo que parece transcender os limites da sua própria compreensão, porque às vezes acontece isso. Às vezes a gente fala de coisas tão grandiosas que é grandioso, inclusive para aquele que fala. Então, Paulo está elaborando aqui para o Timóteo algo tão grandioso, que é grandioso até para ele mesmo. E toda vez que o Paulo está falando de algo que ele, num dado momento, ele se dá conta que é maior do que ele, aquilo é maior do que a capacidade de raciocínio dele, o Paulo, então, interrompe com uma doxologia. Ele fez isso quando ele estava explicando a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, lá nos capítulos 9 a 11. E por essa razão, quando ele chega num tal ponto que a gente esperava que ele desse para nós uma conclusão assim fantástica daquele raciocínio, ele simplesmente interrompe o raciocínio e rompe em adoração. Aqui acontece algo semelhante, porque aí no verso 17, ele interrompe o raciocínio com uma doxologia, uma expressão de louvor, uma expressão de adoração a Deus. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam a honra e glória para todo sempre. Amém. O Paulo agora vai finalizar com o Timóteo nesse primeiro capítulo e vai fazer uma advertência para o Timóteo. Sempre que a gente prega o evangelho, ou sempre que a gente ensina uma doutrina cristã, a gente não pode deixar aquele conteúdo apenas no nível especulativo, apenas no nível da informação. A gente não informa as pessoas. A gente não dá uma notícia para as pessoas. A gente não acrescenta saberes aos saberes já adquiridos das pessoas para elas saberem mais do que sabiam antes de nos ouvir.
A gente pode fazer isso com qualquer disciplina, menos com a teologia. A teologia, quando pregada, a doutrina cristã, quando pregada, o evangelho, quando pregado e quando ensinado, ele tem que ser pregado e ensinado de tal forma que, no final, exija-se uma resposta. Tem que haver um apelo. Tem que haver um chamado. Tem que se dizer a que veio essa informação, ou esse ensino, ou essa pregação. Tem que ter aquela parte final do sermão, que a gente chama de parte exortativa, embora muitas exortações possam ser dadas à medida que o sermão se desenvolve, mas chega naquela parte final, então há uma exortação mais precisa, que é quando o pregador tem que dizer o que ele quer do auditório. Ele tem que dizer assim, ó, em função de tudo que eu acabei de lhes dizer, agora eu quero isso de vocês. Ele tem que dizer isso. Ele tem que dizer a que veio o que ele acabou de pregar. Porque senão, se a gente apenas ensinar e não chamar as pessoas, não exortar as pessoas a assumir um compromisso com aquilo que elas acabaram de receber, elas vão apenas para casa tendo um pouco mais de informação acerca de um objeto do que elas tinham antes de nos ouvir. Mas quando nós ensinamos a palavra, quando nós pregamos o evangelho, ao final do ensino tem que ter um apelo. E o Paulo faz isso aqui. Depois de ele apresentar aqui esses fundamentos do evangelho, ele apresentar o perigo que essas pessoas estavam correndo para si mesmas e o perigo que elas representavam para a própria igreja, o Paulo, então, se dirige ao Timóteo e diz o seguinte para ele: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo aqui? O Timóteo precisa se firmar na fé. Ele precisa vencer o seu medo de enfrentar essas pessoas aí na igreja. Ele precisa se fortalecer nesses fundamentos do evangelho, da sã doutrina. Ele precisa se alimentar profundamente delas. Ele precisa, bem alimentado, ele precisa ensinar esses fundamentos. Ele precisa enfrentar esses doutores da lei, por duas razões. A primeira, para cuidar dele mesmo, para ele mesmo não naufragar. E a segunda é para essas pessoas aí, esses homens que estão ensinando essas coisas, para eles serem poupados do naufrágio. E terceiro, para que a igreja seja protegida no evangelho e ela mesma, como igreja, não venha naufragar. E o Paulo, para dizer que ele não está sendo teórico, ele dá um exemplo para o Timóteo. Um exemplo que o Timóteo já conhecia. O Paulo está apenas lembrando, porque esses dois personagens citados por ele aqui são companheiros de viagem missionária, que durante um certo período evangelizaram, plantaram igreja junto com Paulo e Timóteo.
conviveram muito tempo juntos, oraram juntos, pregaram o evangelho juntos, mas de um determinado tempo para frente, por alguma razão, eles se deram às especulações teológicas. Eles começaram a ser influenciados por outras doutrinas. Eles começaram a descobrir pontos e vírgulas por detrás dos termos da lei. E eles naufragaram. E chegaram a um ponto tal que eles tiveram que ser disciplinados. A expressão aí, entreguei a Satanás, é a mesma que o Paulo usa no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, acerca daquele membro da igreja que estava tendo um caso com a madrasta. E que o Paulo diz lá que, em conjunto, espiritualmente, com a igreja de Corinto, ele entregou aquele homem a Satanás. Aqui, essa expressão, então, é uma expressão alusiva à disciplina cirúrgica da igreja. Ensina, ensina, exorta, exorta, mas se chegar a um ponto que o ensino e a exortação não vão adiantar, então a disciplina cirúrgica tem que ter o seu lugar. E o Paulo, então, diz que os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui, entregar a Satanás não é entregar ao inferno, não é condenar as pessoas a serem retiradas do céu, se elas são salvas, a exemplo do que também o Paulo disse lá daquele irmão de Corinto, em 1 Coríntios 5, entregar a Satanás aqui é tirar de debaixo da proteção da igreja e permitir que esse irmão receba ataques do diabo, não com o objetivo de puni-lo, não com o objetivo de que ele se perca, mas uma vez que ele não está atendendo à disciplina espiritual da parte de Deus, e em nome de Deus, da parte da igreja, então ele vai ser disciplinado pelo próprio Deus, que pode permitir que Satanás tenha acesso a ele em certo nível, como permitiu acesso à vida do Jó, não com o objetivo de que ele se perca, de que ele seja condenado, mas com o objetivo de produzir arrependimento. E aí, então, uma restauração. Então, o Paulo chega a esse ponto aí com esses dois personagens que ele menciona e que eram conhecidos do Timóteo. Ou seja, a advertência que o Paulo está falando não é uma tentativa de impor medo no Timóteo para convencer o Timóteo a obedecê-lo por medo. Não, há evidência. E o Paulo, então, apresenta como evidência o caso desses dois homens aí que naufragaram na fé. Ok, terminamos aí o capítulo 1. Alguma pergunta, alguma questão sua? Vamos conversar um pouquinho? De novo me veio à mente, pastor, aquela Sim. outra passagem, quando Paulo fala para Timóteo que, olha, você precisa doutrinar, você precisa ensinar, e essas pessoas que deviam estar pregando doutrinas esquisitas lá em Éfeso, mas quando Paulo lá em Atos, ele fala para aqueles outros irmãos, vocês não receberam o Espírito, aqueles estavam na inocência, quer dizer, na ingenuidade, eles não sabiam realmente. Uhum. Mas aqui me parece que havia má intenção mesmo. Uhum. Não parece? Ou não era tão falta de instrução, não. Despreparo, mas me parecia mais por intencional o negócio. Sabe o que acontece, Denilde? A pregação pública, assim como qualquer cargo público, né? Qualquer função que você exerça e que tenha uma certa publicidade,
Você imagina, por exemplo, um pastor que todo domingo ele tem uma audiência cativa. Ele tem um grupo de pessoas que se sentam diante dele para ouvi-lo pregar por 40, 50 minutos, 1 hora. É muito fácil que o diabo seduza esse camarada para ele se tornar orgulhoso. E o que acontece quando o orgulho começa a interferir no trabalho pastoral? Esse pastor, ele vai começar a desejar pregar coisas que chamem a atenção dos seus ouvintes. É óbvio que se ele for fiel na pregação do evangelho, vai chamar a atenção dos seus ouvintes, mas o orgulho o leva para outra direção. Ele quer ser considerado inteligente. Ele quer ser considerado relevante. Ele quer ser considerado atualizado. E aí ele começa a se desviar. Aí ele começa a alegorizar. Aí ele começa a trazer as suas próprias ideias para o texto. Aí não demora muito, a Bíblia já não faz parte da vida dele, já não faz parte das leituras principais que ele faz. Porque o negócio dele agora é ser espetacular. O negócio dele agora é atrair pessoas que tenham para com ele uma impressão de grandeza, uma impressão de inteligência, que é o que o Paulo está dizendo. Eles querem ser mestres. É assim que eles querem ser vistos. E aí você olha ao redor e você vai perceber diversos casos, como Himeneu e Alexandre, diversos casos conhecidos nossos, de pessoas que eram, a princípio, pessoas de Deus, pessoas pregadoras, expositoras do evangelho, gente devota, gente comprometida com a causa, e etc. Mas esse pessoal foi sendo cercado, né, por uma pequena multidão cativa, pessoas dessa multidão que reproduziam constantemente o que eles falavam. Em algum momento, o diabo entrou aí e semeou o orgulho, que é como aconteceu lá no céu. Por que eu vou conduzir esse povo aí para Deus se eu posso atraí-lo para mim? E aí começa a queda. Então, essas pessoas aqui, elas não são pessoas que conscientemente, deliberadamente, são más, querem desviar. Elas são pessoas que, em algum momento, o diabo conseguiu introduzir, como fez com Eva lá no capítulo 3, introduzir um elemento novo, né? Introduzir algo assim que despertou a cobiça, despertou o interesse. De repente, o camarada olhou para um texto e o diabo disse para ele: olha que coisa interessante aqui, você já viu isso? E aí ele foi seduzido pelo interessante. Nossa, pastor, isso é muito grave. Como é que a igreja vai se defender de um troço desse? É grave. Como é que vai discernir um troço desse? A resposta a essa pergunta é o que o Paulo deu para o Timóteo nesse capítulo 1. A gente precisa fundamentar-se e fundamentar a igreja no Evangelho. A única saída. Porque você não conhece o falso se não conhecer o verdadeiro. Então, é necessário combater, e o Paulo vai usar, né, várias vezes, né, aqui para o Timóteo, ele usou aqui, né, que o Timóteo tem que travar o bom combate. A pregação do Evangelho, Denilson,
é um combate, não é uma palestra. Se você for convidada para dar uma palestra num grande centro acadêmico, isso tem uma grande importância, isso tem uma grande relevância, é muito importante. Isso vai fazer você se preparar, vai fazer você tremer, mas aquilo que é feito num centro acadêmico, embora seja relevante, embora nos faça tremer e nos obrigue a nos preparar bem, porque vamos estar diante de um auditório crítico, o combate do evangelho é muito superior a tudo isso. Por isso que o Paulo vai usar esse termo para o Timóteo. E vai terminar lá, 2 Timóteo, falando que ele, Paulo, combateu o bom combate. É um combate. Nós estamos iniciando a plantação de uma igreja numa cidade chamada São Sebastião da Grama, no interior de São Paulo. E a gente tem ido com os recursos que a gente tem, a gente só pode ir lá aos sábados, são 250 quilômetros. Então, nós estamos mandando uma equipe da igreja todo sábado para lá. E a gente chega lá, reúne, tem uma família que não é crente, mas cedeu a casa deles para a gente realizar as reuniões com vizinhos, com as pessoas. E a gente vai para lá e é impressionante como a gente prega o evangelho e como bate na mente e volta, sem nenhum efeito, sem nenhum entendimento, sem nenhum sinal de que as pessoas entenderam, por mais claros que a gente se esforce para ser. Domingo agora, minha líder de missões foi fazer o momento missionário no culto, e ela demonstrou um desânimo generalizado e expôs esse desânimo para a igreja. E quando ela desceu, eu precisei fazer algo que não estava nos planos, né? Eu chamei todas as pessoas que estão envolvidas na obra da igreja, lá em São Sebastião e também na igreja, pedi para essas pessoas virem à frente. Nossa igreja é uma igreja pequena, os membros da nossa igreja, hoje, pós-pandemia, é um grupo reduzido, mas eu pedi que as pessoas viessem à frente e dos que estavam naquela manhã de domingo, na igreja, no culto, foi uma proporção assim de 80 para 20 que vieram para frente e 20 que ficaram. Então eu mostrei para ela, falei assim, você está desanimada? Olha isso. Aonde que você vai encontrar uma igreja com uma obra dessa, sem dinheiro, sem recursos, sem tantos recursos humanos, que abraça uma obra dessa, em termos de 80 para 20 da sua membresia? E aí eu também disse para ela e para a igreja, esse negócio de plantar a igreja, de evangelizar, a gente não pode imaginar que a gente vai chegar num determinado lugar, vai fazer algum barulho por alguns dias e pronto, as pessoas já vão se entregar para Jesus e a gente já vai começar a batizar pessoas. É uma batalha espiritual pela mente das pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, é muito combate, é muita pregação, é muita insistência. Se isso é difícil dentro da igreja, com crentes já iluminados, quanto mais com pessoas que ainda estão sob domínio das trevas. Então, essa coisa da evangelização, seja da proclamação ou da defesa do evangelho, é um combate. É um combate, não é uma palestra. Não é uma apresentação. É um combate. O pastor não pode terminar um sermão e se autocongratular
achando que ele teve um bom desempenho e, por causa do bom desempenho, ele está contente. A alegria da pregação não é o bom desempenho. A alegria da pregação é que houve um combate. E eu tenho esperança de que o capitão desse combate tenha vencido as mentes. A batalha pelas mentes das pessoas. E essa pregação resulte em algum benefício, em algum fruto. Mas é uma batalha. Sidney Costa está ali com a mãozinha levantada. O senhor já respondeu, né, assim, depois que o senhor falou, mas eu vejo assim essa ganância, né, essa vaidade, pessoas que pregam, mesmo sabendo que a palavra é o suficiente, né? Como combater isso, a não ser pelo ensino? Sinceramente, eu fico assim consternada quando eu vejo o senhor contar a história desse culto que o senhor foi, que é tão comum, né, pastor? Muito triste uma pessoa negar a outra, ter que saber, mais miserável que ela seja, ela pode ser salva, né, a qualquer momento, assim. Como faz para tirar essas pessoas que, como o senhor falou, têm boa vontade, são crentes, né, mas estão pregando aquilo errado? Eu já ouvi cada coisa, assim, de pessoas que falam assim, você fala, meu Deus, não é isso, gente. Tem até medo de falar, porque é tão sagrado, você quer fazer tudo certo, né? Como faz, pastor? Eu fico, assim, preocupada mesmo, assim, porque, como o senhor falou, tá tão necessitado aí fora, tem tanta gente precisando dessa palavra, né? Correta, né? Se nós perguntássemos para o Paulo, se a gente dissesse, Paulo, socorre a gente aqui, ó, nós estamos com esse problema aqui, e a gente precisa de uma instrução apostólica, a gente precisa de uma palavra sua, etc. Né? Paulo nos daria duas respostas. A primeira ele nos deu nesse capítulo 1. A segunda ele vai nos dar no capítulo 2. Porque no capítulo 2, o Paulo vai começar aí, né, o verso 1 dizendo: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Muito ensino. A gente precisa de Bíblia, a gente precisa de Evangelho, a gente precisa dos fundamentos do Evangelho. A gente precisa, como Paulo vai dizer ao próprio Timóteo, insta tempo e fora de tempo. Né? A gente precisa muito de pregação bíblica evangélica, tá? Porque tem muitos sermões que partem de texto bíblico, mas não são evangélicos. Expositivas, nós precisamos. Nós precisamos de... A pregação temática ou a pregação textual, ela também pode ser boa. Expositiva, temática, são tipos de pregação. Elas podem ser boas. A questão é o conteúdo delas. Como eu falei agora há pouco, né, quando nós somos captados pelo orgulho, quando o diabo consegue semear o orgulho no nosso coração, e sempre é muito atrativo, né, porque aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá era uma árvore comum, não tinha nada de novidade nela, mas a serpente pintou, né? Ela pintou aquela árvore de um jeito que a Eva teve que ficar olhando para ela e considerando, nossa, que árvore é essa? Que bacana isso. Tá certo que Deus disse aquilo, mas isso aqui me parece muito mais interessante do que aquilo que Deus disse. E ela foi lá e comeu da árvore que Deus tinha proibido. Quando isso acontece conosco, né, a gente começa a olhar para o mesmo texto. A gente vai trabalhar o mesmo texto. O nosso objeto é o mesmo, é a Bíblia. Mas aí a gente vai para o texto, a gente já não quer mais saber do texto. A gente quer algo relevante. A gente quer algo atualizado. A gente quer se apresentar como mestres.
como pessoas extraordinárias. E aí a gente começa, então, a sair e pregar esses sermões inteligentes, né? Trazer essas palavras assim que vai fazer com que as pessoas olhem para nós com outro olhar, que comecem a nos reconhecer como mestres, etc. e tal. Então, quando isso, né, acontece, o que nós precisamos é de um passo atrás, é de um recuo. A gente precisa voltar às origens. E a nossa origem, e aí a gente precisa, né, de uma auto-humilhação. A nossa origem não é de ser inteligente. Eu digo às vezes para os meus alunos de faculdade, eu digo para eles assim, né, que o profeta, ele não é uma pessoa inteligente. Porque pessoas inteligentes são aquelas pessoas criativas, né? Aquelas pessoas que criam ideias, né? Elas têm uma capacidade, né, de construir raciocínios, de desenvolver ideias novas, de introduzir, às vezes, elementos novos dentro de um sistema que todo mundo já estava acostumado. Aí vem o sujeito lá e acrescenta algo ali, né, novo, que faz todo mundo voltar àquela questão novamente e tal. Então, essas pessoas são inteligentes. Mas o profeta é uma caixa de ressonância. O profeta não tem ideias próprias. O profeta não tem uma palavra própria. O profeta é uma caixa de ressonância de Deus. O profeta, ele só reproduz o que Deus disse. Isso não é ser inteligente. Ele só reproduz o que ele tem que fazer, usando aí as palavras do Jeremias, no capítulo 23 do seu livro. O que ele tem que fazer é comparecer no conselho de Deus. E ele precisa ouvir Deus. E aquilo que Deus fala é aquilo que ele vai reproduzir. É óbvio que isso não é tão simples assim, né? Não é um negócio de, na segunda-feira, eu me retiro e estou num conselho com Deus e Deus derrama lá, né, a palavra na minha cabeça e eu estou pronto para pregar domingo. Não, isso é trabalhoso. Isso é extremamente trabalhoso. Você trabalhar com interpretação de texto já é difícil. Você trabalhar com interpretação de texto quando você precisa ser fiel na sua interpretação para dizer o que Deus disse de fato, para chegar ao final da sua palavra, você poder dizer com boa consciência, assim diz o Senhor, isso dá muito trabalho. Isso é uma luta muito grande. Existe uma batalha espiritual envolvendo aí todo o trabalho pastoral durante a semana. Mas é isso o que o pregador é. É isso que o profeta é. Então, ele não é inteligente. Porque ele não cria nada. Ele não é chamado para criar nada novo. Ele é chamado simplesmente para ser uma caixa de ressonância e reproduzir para o povo, para as pessoas, aquilo que Deus disse. Ok? Pastor, o senhor já teve a experiência de ter que voltar atrás? Já se sentiu assim? Mas muitas vezes. Esse é um caminho de idas e voltas. É. E tem que dar graças a Deus que Deus se traz de volta. A propósito, parabéns pelo Dia dos Pastores, viu? O senhor me parece um excelente pastor. Obrigado. Mas não deixa a vaidade atacar, não, porque é perigoso. Mas essa é uma luta constante. Eu penso, né, que Deus tem tido misericórdia de mim e tem cuidado de mim. Viu, pastor? Eu estava comentando com a Denilde no sábado, né, que a gente teve o aniversário da igreja, né? Eu estava comentando com a Denilde.
Eu, ve... eu vejo, eu acho que os outros irmãos aqui também, você com uma didática muito boa. Como diz a palavra, ou como diz o ditado, né? A gente não sai da sala de aula sem dúvida. E é exatamente o que está acontecendo, pelo menos comigo. Eu não estou saindo aqui da sala de aula, entre aspas, sem dúvida, porque eu vejo que o senhor tem uma boa didática, uma boa eloquência. Que Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Obrigado pelas orações de vocês. Obrigado pelo parabéns aí, viu, Denilde? E o Mas eu orei Ezequiel pelo também, senhor, quer alguns presente mandaram aí para melhor? mim. Pastor, eu orei pelo senhor, quer presente melhor? Sim, esse é o melhor Só não presente. embalei por presente, É. porque o coração não se embala, Ah, mas se sente. mas eu dou graças a Deus pelas pessoas que Deus levanta e desperta aí para orar por minha vida, por minha família. Como vocês, né? A gente vive no mesmo mundo e lida com as mesmas coisas, né? Temos o mesmo combate, não há diferença, né? E às vezes pior, né? Porque às vezes o diabo ele se concentra mais naquelas pessoas que, junto com elas, se ele consegue derrubá-las, ele traz outras tantas pessoas juntas, né? Mas o combate é o mesmo, e eu acho que o que sustenta é a oração. Eu tenho conhecido pessoas muito generosas, né? A minha igreja é uma igreja extremamente generosa comigo, paciente comigo, né? Ah, e tem aprendido assim, né, a demonstrar o seu amor, o seu apreço, cuidando da gente, né? E fora da igreja eu tenho outras igrejas que a gente pastoreou, né, as duas outras por onde eu passei, e tenho alunos, eu tenho pessoas de outras igrejas, onde a gente prega, onde a gente ensina, e, e por todos esses lugares a gente vai deixando gente comprometida a orar por nós. Ezequiel, está com a mãozinha levantada aí. Pastor, duas coisas aí. A primeira é que aqui no versículo 17 de Timóteo, você falou que ele faz uma doxologia, que seria um respirar dele, né? Quando ele dá aquelas bordoadas, fala, ele dá um respirar e apresenta a graça de Deus, é isso? Entende? Não é bem uma bordoada, né? Nesse caso aqui, o que ele tem, assim, ele tem um raciocínio, eu imagino, tá? Eu imagino que o Paulo, ele não está escrevendo, né? Ele tem um amanuense, né? Então, ele está ditando essa carta. E eu imagino o Paulo andando de um lado para o outro e esses pensamentos fluindo na cabeça dele com uma velocidade muito grande, e ele com aquele desejo de não perder nada, de não perder o raciocínio e não perder nada daquilo que está fluindo. Então, ele vai falando, e o amanuense tem que se virar lá para registrar, para escrever o que ele está falando. Então, quando ele está nesse entusiasmo aí, e está falando, e de uma fala reproduz outra, e ele percebe, né, que quando ele chega num determinado ponto, ele pensa que chegou no ponto final, mas abre um outro caminho, aí ele anda por esse caminho, aí ele pensa que chegou, aí abre outro, aí vai abrindo outro, vai abrindo outro, vai abrindo outro, chega a um ponto em que ele tem que parar. E aí o modo dele parar é a doxologia. Quase como uma êxtase. Ele fica tão... Às vezes, quando o senhor tem esses picos assim, a gente mal consegue escrever, é melhor parar e ouvir mesmo, porque eu não sirvo para amanuense. A segunda coisa aí, com relação à questão do pastor, do pregador, do líder, né? Não precisa ser só pastor. O irmão falou aí que acaba se deixando levar, né, eu vou dizer assim, pelo estrelismo. O diabo acaba até desviando assim a palavra na cabeça dele, está achando que está
abafando e está colocando as coisas dele. Aí começa a colocar pensamento, coisas dele que não da palavra. E aí, por isso que a gente fala que a gente tem que orar muito pelos pastores, para não, por causa dessa situação. E tem um irmão, que o irmão também deve conhecer, o Jorge Braga, não sei se o irmão lembra dele, Aham. ele falava, ele sempre, lá quando ele era meu líder na Maria Marcolina, ele falava que o diabo atenta na igreja 3 categorias diretas. Pastor, o regente, o coralista, o pessoal do coral, e a mocidade. Esses 3 têm que estar sempre sob o cuidado de oração, proteção, porque Uhum. é onde ele age com toda a sua fúria. Uhum. Eu concordo com ele nisso aí, né? Você vê com relação dos músicos, a gente vê que músico cai muito fácil, a questão aí de dinheiro, relacionamento, a gente vê isso com música e também com alguns pastores, né? Uhum. É só isso que eu queria fazer de observação. Ok. Tá bom? E, mais uma vez, dar um abraço para o Deus pastor. Apesar que ontem, logo cedinho, eu já mandei para o senhor, mas Mandou. hoje seria para dar um abraço físico, né? Não virtual. Aham. Hoje era dele estar lá comemorando o aniversário dele, e era também físico, com bolo, com, como é que chama lá, salgadinho, né, Leandro? Mas é virtual. Tá bom, um abraço para todos. Tá. Só para finalizar aí, nós temos 4 minutinhos. Eu estava almoçando com um colega e a gente estava conversando um pouquinho sobre algumas coisas que vocês, inclusive, sabem de algumas lutas que eu tive, né? Nessa igreja que eu estou, né? Graças a Deus, são coisas já superadas, mas nós tivemos um embate muito, muito terrível, né? Muito forte. Na igreja anterior, né? Eu tive um embate muito mais intenso, que obviamente vai deixando marcas na gente. Mas eu estava conversando com esse colega no almoço e estava comentando essas coisas com ele. Aí ele estava falando, né, de como foi difícil, né, como deve ter sido difícil, etc. Mas eu disse para ele, num certo momento, eu falei para ele o seguinte, né, que o melhor método de Deus nos manter humildes ou nos recuperar para a humildade é a humilhação. Então, eu considero que muitas lutas que eu tenho, que eu já tive no ministério, muitas vergonhas que eu passei, né, muitas exposições públicas que eu tive, que foram do ponto de vista humano, do ponto de vista psicológico, bastante difíceis, mas interpretando tudo isso teologicamente, eu entendo que essas lutas todas, né, esses enfrentamentos todos, eles funcionaram e funcionam ainda como um meio de Deus, né, de me resgatar de mim mesmo, né? Não é que hoje eu possa dizer que eu não sofro, né, tendências, tentações nesta área do orgulho. Todos nós vamos lutar o tempo todo com isso, né? E por vezes nós vamos ser vencidos. E nós oramos para que, em alguma ocasião, mesmo que nós sejamos vencidos pelo orgulho, nós oramos para que Deus tenha misericórdia de nós e nos traga de volta. Que Deus use os instrumentos que Ele quiser, que sejam até dolorosos para nós, mas que Ele use e que Ele nos traga de volta. Então, eu confio muito nessa misericórdia divina.
Quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu coração, a minha tendência ao orgulho, as minhas ambições pessoais, íntimas, os desejos que me habitam, nem sempre tão santos quanto eu gostaria que fossem. Então, quando eu olho para isso, eu penso que eu sou um candidato a experimentar essas coisas que essas pessoas todas aí experimentam. Eu sou um candidato à queda. Então, eu oro para que Deus não me permita cair, mas se porventura eu cair, eu oro para que Ele use o que Ele quiser, o meio que Ele quiser, para me trazer de volta. Eu penso, pelo menos até agora, que o Senhor está cuidando de mim. Amém. Ok, queridos. Terminamos aqui. Na próxima segunda, continuamos aí a partir do capítulo 2. Foi início de semana, né? Para todos. Semana a todos aí. Gente, muito Tchau. obrigado, viu? Um Nada. abraço para noite. todos vocês. Boa noite. Boa Aguardando a semana. próxima Boa semana aí. segunda. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana para todos.